Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos corrigir o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. É o PET volume 3 e estamos na semana número 3 também. Eixo temático, geometria e medidas. Conteúdos relacionados, interpretar gráficos de uma reta e circunferência, utilizar conceitos algébricos na resolução de problemas geométricos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo e, se possível, compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Então a ideia hoje é trabalhar a distância entre ponto e reta. Qual é a distância de um determinado ponto até uma reta? Lembrando que a distância é sempre o menor caminho possível e vai formar um ângulo de 90 graus. E nós temos aqui uma fórmula então para calcular essa distância. Assim fica fácil, né? Distância do ponto à reta é igual ao módulo de A vezes XP mais B vezes YP mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes da equação da reta e XP e YP são as coordenadas do ponto. Tá? Então, com essa ideia, nós vamos resolver aí os exercícios. Tá? Aqui tem um exemplo, porém eu já vou praticar. Então, questão número 1. Determine a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Então, vamos começar aqui com o item A. Então, o que eu quero? Eu quero a distância do ponto P à reta R, que é dado por AX mais BY mais C, isso tudo dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Lembrando que o x e o y são as coordenadas do ponto, então é xp e yp. A, B e C são os coeficientes da equação da reta. Porém, essa reta aqui eu vou trabalhar um pouquinho com ela. Eu vou colocar o x primeiro. Então, eu tenho 3x mais y mais 6 igual a 0. Então, eu tenho que o A vale menos 3, o B vale 1, que acompanha o y, e o C é o termo sozinho que vale 6. E agora é só substituir, então. Eu tenho aqui a distância, vai ser o módulo. O A está aqui, é menos 3, vezes o x do ponto, que é menos 1, mais o B, que é 1, vezes o y do P, o y do ponto, que é 3, mais o C, que é o termo sozinho, que vale 6. Então, mais 6, lembrando que tudo isso dentro do módulo. Isso dividido pela raiz quadrada, o A é menos 3, então menos 3 ao quadrado, mais o B, que é 1, ao quadrado. Então, isso vai ser igual, 3 vezes 1 vai dar 3, menos vezes menos mais, 1 vezes 3, 3, mais 6. Tudo isso dividido pela raiz quadrada, 3 ao quadrado 9, mais 1 ao quadrado 1. Então, nós temos aqui que a distância do ponto P à reta R vai ser dada por 3 mais 3, 6, mais 6, 12, o módulo é 12 positivo, dividido pela raiz quadrada de 10. Vamos racionalizar? Vamos multiplicar por raiz de 10 numerador e denominador. Então, isso vai ser igual a 12 vezes raiz de 10, 12 raiz de 10, dividido por 10 vezes 10, 100, raiz quadrada de 100 vai dar 10. E no final eu vou simplificar por 2. Aí eu vou ter a distância do ponto P à reta R, dada por 12 dividido por 2, 6, raiz de 10, dividido por 10, dividido por 2 ainda, 5. Então essa é a distância do ponto C à reta R. Esse é o nosso item A. Vamos para o item B. Então está aqui item B. A gente também quer a distância de P até a reta R, que é dado por essa fórmula, AXP mais BYP mais C, tudo dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é quem? Bom, aqui a equação está prontinha. Eu sei que o A é 2, que acompanha o X, o B é 1, acompanha o Y, o C é o termo sozinho que vale 6. O A é 2, o B é 1 e o C é 6.
Então vamos substituir. O A é 2, o x do ponto P é 3, o B é 1, o y do ponto P é menos 2 e o C vale 6. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de A, que é 2 ao quadrado, mais o B, que é 1 também ao quadrado. Então nós vamos ter aqui o seguinte, 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, mais 6. Isso dividido pela raiz quadrada, de 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1. Então nós temos que a distância do ponto P à reta R vai ser dada por 6 mais 6, 12, menos 2, 10, dividido pela raiz quadrada de 5. Vamos aproveitar e vamos racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 5 o numerador e o denominador. Então, 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25 e a raiz de 25 vai dar 5. Portanto, a distância do ponto P à reta R vai ser 10 dividido por 5, 2, raiz de 5. Então, essa é a distância do ponto P até a reta R, o nosso item B. E agora nós vamos fazer o item C, que também é a distância, né, do ponto P à reta R. Então a fórmula não muda, né? Vai ser a mesma. AXP mais BYP mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos que o A, que acompanha o x, vale 3, o B, que acompanha o y, vale menos 4, e o C, que é o termo sozinho, vale menos 5. Então vamos substituir. Olha o que a gente vai encontrar no final. O A é 3, o x do ponto P é menos 2, o B é menos 4, o y do ponto P é 4, o C é menos 5. Dividido pela raiz quadrada, o A é 3 ao quadrado, mais o B é menos 4 ao quadrado. Então, isso vai ser igual aqui, né? 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes 4, 16, então menos 16. Menos 5, lembrando que isso tudo dentro do módulo, porque a gente está com distância. Dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Expoente par positivo. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser dada por menos 6 com menos 16 dá menos 22. Menos 22 com menos 5 vai dar menos 27. Como o módulo, deixa positivo, 27. Dividido pela raiz quadrada de 9 com 16, 25. Só que a raiz quadrada de 25 eu conheço. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser 27 dividido por 5. Então, essa é a distância do ponto P até a reta R. Então, essa foi a questão número 1. Dando sequência, a questão número 2. As retas R e S são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Bom, vamos fazer uma ilustração aqui, né, só para a gente poder compreender. Vamos imaginar que aqui eu tenho a reta R. Tá? Essa é a reta R de equação x menos 2y mais 3 igual a 0. E eu tenho uma reta S paralelo a ela. Então está aqui. Essa é a reta S de equação 3x menos 6y mais 1 igual a 0. E a gente quer a distância entre essas duas retas. Mas eu não sei calcular a distância entre duas retas. Eu sei calcular a distância entre ponto e reta. Então, se eu pegar um ponto P aqui, eu consigo calcular a distância dele até a reta R, que vai ser a mesma distância que da reta S à reta R. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a distância do ponto P à reta R. E isso eu sei calcular. AXP mais BYP mais C
dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que exatamente o ponto P eu não tenho. Mas eu sei que na reta S existe infinitos pontos. Bom, se existem infinitos, deve ter uma maneira de conseguir um deles, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos imaginar que o x do ponto P seja 1 ou 0. Vamos pegar 1, vai. Melhor, vamos pegar 0. Para poder ficar mais prático o exercício. Vamos imaginar que o x seja 0 e eu preciso descobrir quanto vale o y. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou imaginar, se o x for igual a 0, quanto vale o y? Vamos substituir. Eu sei que o x é 0, né? Estou imaginando o x ser igual a 0, e vai ficar desse jeito. Então, eu vou ter 3 vezes 0, 0, menos 6y igual a menos 1, multiplica por menos 1, troca todos os sinais, então tem o y igual a 1 sexto. Então, o ponto P é 0 e 1 sexto. Agora, o ponto P eu conheço. Então, eu vou usar agora o ponto P, que é 0 e 1 sexto, e vou fazer a distância dele até a reta R, que é x menos 2y mais 3 igual a 0. Aqui nós sabemos que o A vale 1, que acompanha o x, o B é menos 2, que acompanha o y, e o C é 3. Então vamos substituir agora a nossa fórmula, né? A fórmula já está aqui prontinha. Então vamos lá. O A vale 1, vezes o x do ponto P, que é 0, mais B, que é menos 2, vezes o y do ponto P, que é 1 sexto, mais o C, que é 3, isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada, o A é 1, 1 ao quadrado, mais o B, que é menos 2, né, ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte, isso é igual, 0 vezes 1 vai dar 0, 2 vezes 1 sexto vai dar 2 sextos, porém negativo, mais 3, isso dentro do módulo. Dividido pela raiz quadrada, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, né? Lembrando que expoente positivo, expoente par é resultado positivo. Bom, vamos somar aqui, né? Tirar o MMC, de 6 e 1 que dá 6, 6 dividido por 6 dá 1, vezes menos 2 vai dar menos 2, 6 dividido por 1, 6, 6 vezes 3, 18. Lembrando que isso está dividido pela raiz quadrada de 5. Tá? Bom, continuando aqui no cantinho, eu vou ter o seguinte, a distância de P à reta R vai ser igual. 18 menos 2, 16. Então vai ficar 16 sobre 6, dividido pela raiz quadrada de 5. Divisão de frações. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 16 sobre 6 vezes o inverso da segunda, 1 sobre raiz de 5. Então, nós vamos ter aqui 16 sobre 6 raiz de 5. Vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Então, eu vou ter o quê? 16 vezes raiz de 5, vai ficar 16 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. A raiz de 25 é 5. E 5 vezes 6 vai dar 30. E por último, eu vou simplesmente simplificar a distância do ponto P à reta R. Vamos simplificar isso aqui por 2. 16 por 2 vai dar 8. Então, 8 raiz de 5. E 30 por 2, 15. Essa é a distância do ponto P à reta R, que equivale à distância entre as duas retas. Beleza? Ah, mas eu posso escolher qualquer ponto aqui? Sim, tá? Você tem a liberdade para escolher qualquer ponto, tá? Basta você escolher um valor para x e achar o correspondente em y. Dando sequência na nossa correção, temos agora a questão número 3. Eu coloquei aqui uma malha quadriculada para a gente poder tentar imaginar essa ideia no desenho, tá? Então, seja R a reta que passa pelo ponto 3 e 2,
e é perpendicular à reta S, y igual a menos x mais 1. Qual é a distância do ponto A à reta R? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, reta S, y igual a menos x mais 1. Vou fazer uma tabelinha aqui e vou construir o gráfico. Tá? Vou fazer essa questão bem diferente do habitual. Escolhi para x 0 e 1. Então, se o x for 0, 0 mais 1 vai ficar 1. Se o x for 1, vai ficar menos 1 mais 1 vai ficar 0. Então, tem aqui 0 e 1. 0 e 1 marco 1 para y. 1 e 0 marco 1 para x. Então, eu já tenho aqui a reta S. Né? A reta S é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela bonitinha. Então, essa aqui é a reta S. Beleza? Então, essa é a reta S. Existe uma reta R que passa pelo ponto P 3 e 2. Então, 3 e 2 está aqui. Essa reta passa por esse ponto e é perpendicular à reta S. O que seria perpendicular? Perpendicular que forma 90 graus. Então, essa malha quadriculada ela me ajuda bastante, porque a reta R seria essa, olha só. Essa seria a minha reta R. E o que nós queremos? Né? Nós queremos a distância do ponto A. Nós queremos a distância do ponto A em relação à reta R. Quem é o ponto A? 3 e 0. 3 e 0 marco 3. Esse é o ponto A. E eu quero a distância do ponto A até a reta R. Então, olha só o que eu quero. Eu quero essa distância aqui. Porque aqui forma 90 graus. É isso que eu quero. Então, essa questão eu vou fazer de um jeito bem simples mesmo, tá? É esse Dzinho que eu quero. Então, para calcular esse Dzinho, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Olha só que simples que vai ficar essa questão com desenho. Eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. E nele eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa. E a hipotenusa é justamente o Dzinho que eu quero descobrir. B e C são catetos, são os lados. Né? Quanto vale esse lado aqui? Bom, esse lado vale uma unidade. E esse lado? Esse lado vale, de 2 a 3, uma unidade também. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que a distância ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar 2. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 2. Seria o jeito mais simples possível de chegar na resposta. Tem outro caminho? Tem. Vai ser bem extenso, tá? Mas qual seria esse outro caminho? Primeiro, eu tenho que descobrir quem é a reta R, que eu não sei quem é ela. E depois calcular a distância do A até a reta R. Tá, professor, mas como que eu vou achar a reta R? Nós vimos aí na aula anterior, na semana anterior, essa pequena fórmula. Y menos Y0 é igual a M que multiplica X menos X0. Então, vou ter que usar essa fórmula para calcular a equação da reta R. Mas eu não tenho M. Mas elas são perpendiculares, né? Se elas são perpendiculares, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o M de S vezes o M de R é igual a menos 1. E aqui eu vou conseguir achar o M para eu poder montar a reta R. Então, se você for utilizar a fórmula, a primeira coisa, eu tenho que calcular o MR, mas eu sei quem é o MS. Né? O coeficiente angular da reta S vale aqui menos 1. Aí eu consigo achar o MR. Aí, como eu tenho o MR e eu preciso de um ponto, né, eu sei que esse ponto é o 3 e 2, né, porque a reta passa por 3 e 2. Aí eu jogo nessa fórmula e acho a equação da reta. E depois eu venho para essa para achar a distância da reta até o ponto A. Bem mais trabalhoso, tá? Eu fiquei com essa ideia mais simples, né? Faz o desenho e interpreta o desenho e você vai chegar na resposta de uma maneira um pouco mais tranquila. Questão 4. O ponto A, menos 1 e menos 2, é um dos vértices de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Determine a medida da altura desse triângulo. Bom, vamos imaginar essa ideia aqui, ó.
Não vou fazer no plano cartesiano agora não, tá? Esse é o ponto A, menos 1 e menos 2. E ele é um dos vértices de um triângulo equilátero. Então esse triângulo tem mais dois vértices. Vou colocar aqui o ponto B e aqui o ponto C. E vamos imaginar que isso aqui seja um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados com a mesma medida, tá? O que mais que eu tenho? Eu sei que o lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Então o lado BC ele está em cima dessa reta. Então aqui ó, tem uma reta que eu vou chamar de reta R, que tem essa equação. X mais 2y menos 5 igual a 0. E o que o exercício quer? O exercício quer a altura desse triângulo. A altura é a distância do A, né, do vértice que está lá em cima, né, até a base. Isso aqui é a altura. Essa é a altura. Porém, eu posso dizer que essa altura é a mesma coisa que a distância do ponto A até a reta R. Então, eu quero descobrir a altura. Porém, a altura é a mesma coisa que a distância do ponto A até a reta R. O ponto A eu tenho, a reta R eu também tenho, eu conheço a fórmula, então tá fácil. Distância de A a R é igual ao módulo de AXA mais BYA mais C, é isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos lá, vamos resolver? Quem é o A? O A quem acompanha o X, vale 1. O X do ponto A vale menos 1. O B vale 2. O Y do ponto A vale menos 2. O C vale menos 5. Isso dentro do módulo. Dividido pela raiz quadrada, o A é 1 ao quadrado, mais o B é 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 5. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Então, a distância do ponto A à reta, que é a altura do nosso triângulo, vai ser igual. Menos 1 com menos 4, menos 5 com menos 5, menos 10. O módulo é 10 positivo. Dividido pela raiz quadrada de 5. Vamos racionalizar isso aqui, multiplicar por raiz de 5, numerador e denominador. 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, e a raiz de 25 vai dar 5. No final, 10 por 5, 2, raiz de 5. Essa é a distância, logo essa será a altura do nosso triângulo. 2 raiz de 5. Então, essa é a altura do nosso triângulo. Beleza? Então, sem o desenho também fica difícil, né? Tudo bem que eu não fiz no plano cartesiano, mas ajuda bastante a compreensão. Questão 5, né? Calcule a distância entre as retas R1 e R2, sabendo que são paralelas. Bom, fizemos um exercício parecido já, né? Vamos fazer outro aqui agora. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui a reta R1, dada por 3y, que é igual a 4x menos 2. E existe uma reta paralela a ela, que eu vou chamar aqui, ou não, né? O exercício chamou de R2, dada por 3y, que é igual a 4x mais 8. Eu não sei calcular a distância entre retas. Eu sei calcular a distância entre ponto e reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto aqui da R2, um ponto qualquer, e vou calcular a distância até a R1. Então, para resolver esse exercício, eu vou fazer isso aqui. Distância do ponto P à reta R1. A fórmula eu conheço. A gente está usando essa fórmula praticamente aí em todos os exercícios. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porém, a reta R1 eu tenho, ela não está na forma bonitinha,
eu vou colocar aqui o seguinte, 4x troca de lado, troca de sinal, mais 3y, o menos 2 troca de lado, troca de sinal, isso é igual a zero. Então essa é a equação R1 que eu vou utilizar. Porém está faltando o ponto P. E para eu descobrir o ponto P, eu vou escolher aqui, ó, se o x for zero. Então vamos colocar assim, se o x for zero, quanto vale o y? Tá? Mas posso escolher qualquer valor? Pode. Você pode vir aqui e pode fazer até o contrário. Você pode pensar assim, ó, fazer diferente. Mas e se o y for zero? Aí eu vou achar o x. Tá? Então ficaria assim, 3 vezes 0, que é igual a 4x mais 8. 3 vezes 0 é 0. Então 4x troca de verbo, troca de sinal. Isso é igual a 8. Né? Vou multiplicar por menos 1, trocar todos os sinais. E vou chegar à conclusão que o x é menos 8 dividido por 4. O x vai ser igual a menos 2. Então agora eu tenho o ponto P. Então eu sei que o ponto P é menos 2 e 0. E a reta R1, né, a gente sabe que ela está nesse formato aqui. Menos 4x mais 3y, mais 2 igual a 0. E agora com essas informações, a gente vai calcular essa distância que foi pedida. Tá? Então o A, quem acompanha o x, menos 4. X do ponto P, menos 2. O B acompanha o y, 3. Aqui é y, né? Uma notação errada aqui na minha escrita, deixa eu arrumar, aqui não é x, aqui é y. Então tá aqui. Então o y do ponto P é 0. E o C é o termo sozinho, que ele vale 2. Lembrando que isso tudo está dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada. O A, ele vale menos 4, então menos 4 ao quadrado, mais o B, que é 3, ao quadrado. Então nós temos aqui 4 vezes 2, 8, menos vezes menos mais, 3 vezes 0, 0, mais 2. Sobre a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. Então nós vamos ter aqui o seguinte, 8 mais 2, 10, o módulo de 10 é 10, dividido pela raiz quadrada de 16 mais 9, pela raiz quadrada de 25. Bom, raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então a distância entre o ponto P e a reta R1 é 2. Logo a distância entre as duas retas também será igual a 2 unidades. Então essa foi a questão número 5. Assim a gente encerra a semana número 3. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que na medida do possível eu vou procurar ajudar. Beleza? Na sequência aí vai ter o PET volume 4? Não sei. Se tiver, a gente vai fazer também a correção do PET volume 4. Porém, para finalizar o PET 3, está faltando a semana número 4. Beleza? Um bom estudo aí e um grande abraço.